Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor, sejam bem-vindos. Vocês que estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Estando no YouTube Mãe Piedade, por favor, dê o seu like. Caríssimos, peço que tenham um pouquinho de paciência, tanto vocês que aqui estão, como aqueles que nos acompanham, porque o tempo do Advento ele tem uma capacidade de fazer uma reviravolta e umas cambalhotas no coração desse que aqui fala, então a gente vai se segurando um pouquinho. Peço perdão de antemão se alguma coisa não for tão bem clara, mas a gente vai tentar alinhar tudo. Estamos exatamente no 4º domingo do tempo do Advento e agora, mais à tarde, estaremos celebrando o Natal do Senhor. E ao meditar a leitura do 2º livro de Samuel, uma coisa me chamou bastante atenção e que particularmente reverbera. Essa reverberação que eu quero partir. É dessa reverberação que eu quero partir e com vocês quero partilhar. A fala de Davi no versículo 2 do capítulo 7 é a seguinte. Davi diz a Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Versículo 3, Natã responde: Vai e faze tudo o que o teu coração diz, pois o Senhor está contigo. Davi apresenta uma preocupação que aparentemente é muito justa e muito significativa, preciosa até. Ele olha para a sua morada, como descrito, um palácio de cedro. Ele já está instalado. Ele já tem as suas acomodações.
Mas a Arca da Aliança, que é sinal de onde, se nós lembrarmos, chega um ponto em que aonde a Arca da Aliança vai sendo colocada, a nuvem do Senhor para ali em cima, para dizer que o Senhor, inclusive, caminha com seu povo. E ele, então, se sente incomodado, porque enquanto eu tenho um palácio, o Senhor, nosso Deus, está dentro de uma tenda. É preciso dar ao nosso Senhor uma maior estabilidade, uma morada mais digna, uma casa digna. Eu já tenho a minha. Mas e o Senhor, nosso Deus? É justo, não é? Claro. Mas aí vem uma coisa que me... É esse o ponto da reverberação. Natã vai comunicar a Davi uma coisa que o Senhor diz. Assim fala o Senhor. Porventura, és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Eu que fiz tudo, construí tudo, dei a Saul o reinado, coloquei você tirando-o do meio das pastagens para fazer de você rei de Israel. Constituí para você uma casa no sentido de que você agora tem os seus descendentes que vão conduzir o povo de Israel e é você que vai me fazer uma casa? Você está querendo me dar estabilidade? Você está querendo me dar segurança? Por um acaso não sou eu que sou a sua segurança? E não sou eu que sustento a sua casa? Qual a inversão que você está querendo fazer na sua cabeça? Não sei se perceberam a maldade dessa virada, é que é justamente o quê? Não importa se eu estou numa tenda, o que importa é se você está ou não comigo. No entanto, que é exatamente aquilo que Natã diz: vai e faze tudo o que diz o teu coração, porque o Senhor está contigo. Mas há uma tendência de Davi de que no seu coração se esquecer de quem está com ele é que é a sua estabilidade, a sua segurança. Isso não diz de nós, né? Não fala de nós, nem um pouco. De nenhum de nós. Afinal de contas, quais são as nossas preocupações nesse tempo? Precisamos preparar os nossos presépios. É uma bela arte, concordo. Bonito. Precisamos preparar a nossa casa. Precisamos preparar as nossas luzes, as nossas ceias. Precisamos preparar o encontro com aqueles que nós estamos esperando. Inclusive, ontem, a saída para Belo Horizonte, todas as saídas, eu tenho a notícia que de Belo Horizonte estavam um verdadeiro inferno. E são coisas boas, não são coisas ruins. Mas a minha preocupação é só essa. Como Davi pensava e se preocupava em construir uma casa para o seu Senhor e se esquecia de que, na verdade, era o Senhor que habitava com ele, que estava com ele, se estivesse no palácio de cedro ou não, também eu tenho um grande medo se nós temos a consciência real de que nós celebramos nesse Natal ou em qualquer outro, é a certeza de que o Senhor nosso Deus veio para ficar conosco. E quando nós não temos a consciência de que Ele fica conosco, dificilmente nós nos lembramos de olhar para Ele. Então, por isso que eu digo que é difícil, porque ao olhar o itinerário desses anos todos, mas em especial ao lembrar do itinerário
deste ano, lembrar que, como Davi tinha a preocupação de fazer uma casa para o seu Senhor e para nosso Senhor, e se esqueceu de que, na verdade, era o Senhor que era o sustento de sua casa, lembrar quantas vezes todos nós, como humanidade, começamos a perder o rumo e a esquecer de que Ele é quem nos sustenta e que é quem segura a nossa casa e o nosso futuro. Para lembrar, muito simplesmente, nós colocamos todas as nossas esperanças em aqueles que foram eleitos. E o que há de mudança? Novamente um fundo partidário de 5 bilhões aprovado. Nós colocamos a nossa segurança nos nossos armamentos e na nossa técnica. E o que na verdade resolveu para nós? Temos tanta facilidade de comunicação e continuamos a não nos entender. Nós temos equipamentos de segurança para tudo, mas que um simples raio pode fazer com que acabe num instante. Nós temos a pretensão de achar que nossas brigas e nossas forças vão dar as respostas e vão garantir a nós tantos direitos, e que alguns nem direitos são. E nós nos esquecemos do básico. Não temos um mínimo de compaixão. Hoje, mais uma vez, e com todo respeito, acho que é válido, sim, o cuidado com as pessoas, mas me incomoda profundamente que nós nos esquecemos de que não adianta fazer uma promoção de final de ano para dar uma cesta básica se as pessoas precisam de um sustento ao longo de 365 dias num ano. Me chama a atenção, novamente, receber uma notícia que num supermercado um marido entra, mata sua esposa, se mata. Chama-me a atenção tantas coisas, e nós que somos as pessoas num tempo de maior segurança possível. Não é verdade? Nossos veículos são muito mais seguros, agora tem veículo que freia sozinho. Nós temos monitoramento aqui do lado, eu tenho o backup, o suporte para que o aeroporto de Confins funcione. Se der uma pane nos equipamentos da Torre de Confins, tem todo um aparato técnico aqui. As forças de segurança que utilizam-se dos nossos espaços, nós somos monitorados o tempo inteiro, conforme a circunstância, o pai ou a mãe conseguem saber exatamente onde o filho está, quanta segurança nós temos e quanta vulnerabilidade nós não vivemos. Então, permitam-me dizer, nós somos um pouquinho de Davi também. Porque achamos que o nosso palácio de cedro é uma grande coisa. E é verdade. Bom, e olhando para o Evangelho de Lucas, nessa cena que é magistral, e novamente ao olhar para a figura da bem-aventurada Virgem Maria, cujo Espírito do Senhor vem sobre ela, o mesmo Espírito que pairou sobre Juízes, capítulo 3, verso 10, o Espírito estava sobre ele. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Logo depois, o mesmo Espírito, cujo o Senhor Jesus Cristo vai repetir Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. É o mesmo Espírito que está sobre a bem-aventurada Virgem Maria. E é o mesmo Espírito que eu não tenho dúvida alguma que está sobre a igreja. E é o mesmo Espírito que faz da fraqueza e da pequenez de uma jovem a fortaleza e o sinal da nova arca da aliança, e faz novamente
com que um povo que se acha tão forte tenha que recobrar que é na pequenez e na fragilidade nossa que o Senhor, grande Deus, Rei de tudo, faz a diferença. Afinal de contas, me digam, agora, por exemplo, estou vendo aqui os pais com os filhos e outros aqui ao meu lado. Qual poder não tem uma criança de desmontar um adulto? Tem uma imagem tão bonita que eu vi na rede social também tem coisa boa, graças a Deus, né? No Instagram, uma imagem tão bonita de um rapaz de escola. A gente tem nas escolas, tem aqueles que são os valentões, né? Aqueles que são... E aí chega um valentão com o boné para o lado, aí de repente um menino que estuda na escola, ou se encontrou com ele com síndrome de Down, simplesmente dá um abraço nele. E ele se desmonta. Uma pequenez e uma fragilidade, mas de uma pureza de coração. E esses meninos têm uma pureza e uma riqueza de coração. Têm uma capacidade de desmontar a gente com tanta facilidade, porque eles são extremamente puros. E fazer com que um valentão se desmonte. E aí eu me lembro exatamente da bem-aventurada Virgem Maria, que na sua simplicidade, na sua pequenez, oferece a única coisa que ela tem para que o Senhor faça morada, sua vida e sua história. Então eu me pergunto, nesta liturgia, se realmente no nosso itinerário para o Natal, nós estamos também pensando em oferecer ao nosso Deus uma casa mais digna e suntuosa, ou estamos nos preocupando em oferecer a nossa companhia. Porque um palácio pode ser tão grande, tão rico, mas tão pobre. E um casebre pode ter tanta vida. Me perdoem, mas simplesmente uma pergunta. Será que nós estamos atentos ao mistério que nós vamos celebrar realmente nesses dias? Será que nós estamos atentos a perceber que aquele que é o sustento de todos nós veio ao nosso encontro para fazer de nós a sua casa? Em alguns casos, essa casa precisa ser realmente como uma tenda, porque a tenda significa que ela não tem um ponto estagnado. E a vida de todos nós é literalmente como uma tenda, porque hoje, às 8 horas da manhã, eu estava na minha casa, vim para cá, me encontrei com pessoas, daqui a pouco eu estarei em outro lugar, e quer dizer, a cada lugar que eu paro, eu tenho que estender uma tenda, eu tenho que ficar um pouco, e ali tem que ser um lugar onde eu vivo, onde a vida se faça. Será que realmente é preciso que nós tenhamos casas, ou tenhamos a compreensão de uma tenda? Para que aonde quer que nós cheguemos, e aonde quer que nos instalemos, tenhamos a alegria de um casebre que tem vida e não a tristeza de um palácio que falta tudo. Nesse Natal, o que você se prepara para viver? Qual a estabilidade que você busca? Porque, me perdoem, nós não temos estabilidade e segurança de nada. Não nos iludamos. Se não percebermos que o mesmo Senhor que disse a Davi, faz o que o seu coração diz, o Senhor está contigo, é o mesmo Senhor que na boca do anjo diz a Maria, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Acredito que isso seja fundamental. Porque todos nós já vivemos, eu tenho absoluta certeza que todos nós já vivemos as ceias mais fartas e mais solitárias possíveis.
O que você vai viver nesse Natal? Para que você se prepara? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,